Seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça. Esse programa está muito especial, nós temos a participação de duas mulheres bem importantes e o tema de hoje é adoção por casais homoafetivos. Fique ligado que é um tema inteligente e bem atual. Como de costume e privilégio, junto com a Unisa, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, nós temos aqui representando o IPAM a doutora Viviane Maldonado, juíza de Direito, assessora da presidência da APAMAGES e também conselheira do IPAM. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Viviane. Aproveito para agradecer o convite da doutora Flávia estar aqui, muito importante para todos nós. Então, a doutora Viviane, representando a IPAM, trouxe essa nossa convidada especial, a doutora Flávia Poiares Miranda, juíza de Direito, diretora adjunta da APAMAGES e coordenadora da área de Família e Sucessões da Escola Paulista da Magistratura, mestranda pela PUC de São Paulo. Doutora Flávia, é um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Com esse tema tão interessante. Exatamente. E já que é um bate-papo entre mulheres, eu vou começar perguntando sobre especificamente a questão da família. Para quem nos escuta, esse é um tema familiar. Um casal homoafetivo hoje representa uma família? Como isso funciona? Sim, sem dúvida alguma, hoje a nossa sociedade evoluiu. E eu, como magistrada, enfim, nós não podemos simplesmente ignorar a evolução da sociedade. Tá? Então, esse tipo de preconceito, esse felizmente já foi superado, né? Nós já temos uma construção jurisprudencial bastante avançada. Eu, assim, enquanto magistrada de família, antes mesmo da decisão do Colégio Supremo Tribunal Federal, em 2011, em maio de 2011, eu já reconheci a possibilidade da união homoafetiva, que afinal de contas nós temos diversos tipos de família. Nós temos aquela família tradicional, composta de pai, mãe, filhos, tá? E temos também a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo terem o direito de serem felizes, né? Porque eu pontuo muito isso, o direito à felicidade. O ser humano tem que sempre buscar a felicidade acima de tudo. Tanto é que atualmente tramita no Congresso, eu não sei se já tem conhecimento, mas o Estatuto da Diversidade Sexual, tá? Que nós temos que reconhecer os diversos tipos de família. Família monoparental. A família monoparental é aquela de um parente? De um pai, funciona? uma mãe, né? Quantos e quantos lares compostos apenas por uma mãe ou um pai, né? Por motivos, enfim, que a vida nos traz, às vezes uma separação, um divórcio, enfim, família monoparental. Ou até as produções independentes. Produções independentes, diz, né? exatamente. Agora, de todo modo, dentro dessa configuração diversa de família e dentro dessa conceituação ampla, então qualquer família pode hoje adotar, que é o tema que a gente iria conversar, quer dizer, então a pessoa sozinha, uma mulher solteira, ela pode adotar. O casal heterossexual, todo mundo sabe que pode, mas o casal homoafetivo, que mesmo que não seja casado, mas que viva junto, pode adotar? Se faz essa transposição do conceito de família para o direito à adoção? Sem dúvida alguma, Viviane, sem dúvida alguma, porque o que acontece? Sem querer fugir à resposta, à pergunta, mas vamos voltar um pouquinho como é que é a situação dessa criança que vai para um abrigo, né? Quem são os candidatos à adoção? Nós temos o quê? Nós temos uma lista, né, de pessoas interessadas na adoção. Essa criança geralmente é uma criança que foi vítima de abuso sexual, foi uma criança abandonada, é uma criança que necessita muito de um lar. Tá? Então não acho correto fazer uma distinção, só um casal composto por homem e mulher pode adotar. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre no melhor interesse da criança, tá? Desse ser que não pediu para vir ao mundo, mas de uma forma ou de outra ele está lá. E não pode ser simplesmente depositado nos abrigos, que é a situação atual. Até porque, presumivelmente, a pessoa que se interessa por adotar é uma pessoa que está predisposta uma pessoa de bem, uma pessoa de bem. A dar amor, a dar o suporte material, a educação que é um a papel criança estatal, precisa. né, também. E que acaba, na realidade, se interessado cumprindo uma obrigação que é social, mas como pessoa. Sem dúvida. E respondendo a sua pergunta, claro, com certeza, se é possível, inclusive a adoção por uma pessoa só, por que não aceitar também a adoção por um casal composto de duas mulheres ou dois homens, né? Que seria o quê? O casal homoafetivo, tá? Então, hoje em dia,
já não podemos mais aceitar esse tipo de distinção, tá? Agora tem que se submeter a uma série de requisitos, tem que preencher diversos requisitos, afinal de contas é uma criança, é um menor, né? Existe uma preocupação, o magistrado de área de infância tem que ter essa preocupação, muita prudência, porque a gente ouve falar muita história, tá? Então o processo realmente é um processo bastante criterioso. Mas, na verdade, ele é criterioso também para o casal heterossexual, também, né? naturalmente. Não há uma distinção, quer dizer, o processo ele não é necessariamente mais rigoroso para um casal homoafetivo, né? Acho que é importante que as pessoas compreendam que a tendência hoje, né, pelo que a Flávia está falando, é que realmente haja uma equalização das situações, de modo a não se dificultar ou não se priorizar alguma espécie de adoção, né? E, doutora Flávia, nesse contexto, eu até compartilho com quem nos assiste que talvez tenha o desejo de adotar, ao que parece nessa conclusão da doutora Viviane, basta que o interessado na adoção seja a pessoa, não importando a opção sem sexual distinção que de ela sexo, faça, sem nenhum tipo certo? de preconceito, de raça, credo, cor. Ou então ela a própria querendo estrutura social, que é uma pessoa sozinha, um homem ou uma mulher sozinhos. Pode adotar. Eles podem também exercer essa opção de adotarem individualmente o que vamos verificar se essa pessoa tem condições realmente de receber uma criança, né, em casa. E aí, né? dentro desse contexto, doutora Flávia, então a pessoa que nos escuta tem interesse de adotar. Ela pode, então, resolver ou pegar uma criança que o vizinho ofereça, ou uma criança que ela encontre, tá bom, então eu vou lá no judiciário e vou falar para a juíza, eu quero adotar essa criança. E é isso que eu quero. Como isso funciona? Então, essa é uma situação que a gente verifica muito na prática, que é a chamada adoção à brasileira. Tá? A pessoa, às vezes, registra como dela, sendo que, na verdade, não é filho biológico, tá? Então, assim, recebe essa criança para tentar escapar esse processo, que é um processo criterioso, mas precisa ser, acaba aceitando a criança de uma vizinha, de uma madrinha, enfim, uma pessoa que não teria condições de criar essa criança e, assim, tentando escapar, acaba fazendo isso. Gente, isso não é o correto, tá? Eu volto a insistir, não é correto fazer isso, tá? Nada melhor do que... implicaria numa declaração falsa, né? A pessoa vai ter se declararia vai ter mãe, quando na verdade ela não deu à luz, né? Tá? Assim, a gente entende, assim, podem ser os melhores motivos, assim, a pessoa pode estar super bem intencionada, mas é bom que a gente esclareça isso, não é o correto. Então, tá? vamos ficar atentos a essa dica especial que a adoção brasileira é proibida no nosso país. Logo mais nós retornaremos, vamos para um rápido intervalo, fique atento. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
Estamos de volta com você aí na sua casa, no seu espaço, agradecendo pelo seu tempo, tratando de um tema social tão importante, a adoção por casais de homoafetivos. E na realidade, quem hoje trata do tema é a doutora Flávia Poiares Miranda, juíza de direito, abordando conosco aqui no Diálogos de Justiça, em parceria com o IPAM, hoje representado pela doutora Viviane Maldonado, juíza de direito também. No último bloco, doutora Flávia, nós estávamos tratando sobre a adoção brasileira. E você foi enfática e bem contundente, o que está adequado para quem nos escuta, que a adoção é proibida, a brasileira, dessa maneira. Eu pegar a criança da minha vizinha, resolver começar a criar essa criança como se fosse minha. Isso é proibido. É, porque criança, enfim, nós temos aquele procedimento todo que precisa ser observado, enfim. Ok. E a doutora Viviane tem uma pergunta dentro desse contexto. Imaginando uma situação hipotética de um casal, por exemplo, ou hétero ou homoafetivo, que receba uma criança especificamente, mas que não queira fazer nada na ilegalidade, do ponto de vista de se declarar como pais, quando na verdade não são. Esse casal, ele poderia submeter essa criança ao judiciário do ponto de vista de recebê-la em adoção, ou necessariamente teria que entrar por aquela lista que é um requisito formal exigido? Então, Viviane, essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, pelo seguinte, dependendo do tempo, do estágio de convivência com essa criança, com o casal, seja hétero, seja homoafetivo, a criança acaba criando vínculos importantes, né? E dependendo da faixa etária, isso fica um pouco mais difícil você tentar quebrar caso seja observada a lista. Via de regra, essa lista existe e precisa ser observada, tá? Eu geralmente, eu costumo, enquanto trabalhei e militei nessa área de infância, eu observava a lista, tá? Porque tentar escapar da lista é um pouco difícil, é uma decisão muito complicada, principalmente considerando quando a criança já tem vínculos com essas pessoas que a acolheram, que deram um lar. Porque também, às vezes, não há má fé, né? Às vezes o casal recebeu a criança se apegou. Aí quando eles resolvem formalizar, eles contam com a possibilidade de perder a criança. Há decisões num e no outro sentido, né? A gente sempre volta a falar, um princípio que ajuda muito a decidir é sempre pensar no melhor interesse da criança. É que daí a gente vai, como é que se diz, vai lançar a mão do auxílio do setor técnico, né, que são as psicólogas, as assistentes sociais, vão ver até que ponto realmente essa criança criou o vínculo com esse casal, tá? Porque eu, assim, minha opinião, não sei qual que é a opinião de vocês, mas o pior lugar para deixar uma criança é o abrigo. Tá? Toda criança, gente, tem que ter um lar, sabe? Principalmente pensando assim, num bebezinho, né? Aqueles berçários que a gente tem nos abrigos, é de cortar o coração, sabe? A criança que nunca recebeu o carinho de um colo, sabe? Isso vai ter consequências terríveis e danosas até na vida adulta, tá? E acaba também, acho que acontecendo dentro dessa sua vivência na área, eu acho que até você poderia falar melhor sobre isso, porque os casais ou mesmo as pessoas solteiras, individuais, acabam optando por um determinado perfil de criança, né? Que são as pequenininhas, as recém-nascidas. E aí quando a gente visita abrigos, a gente vê crianças mais velhas, né? Tipo 7, 8, 9, 10 anos, que ficam efetivamente abandonadas, né? Porque ninguém se interessa, né? Eu acho que também tem que ser levado em consideração essa questão, né? E aproveitando esse gancho, não sei se podemos continuar, como é que funciona o processo de destituição do poder familiar até chegar a criança no abrigo? É um processo extremamente dramático para a criança. Traumático muito, também, né? Muito. Por quê? Porque a criança, até chegar no ponto da destituição do poder familiar, que seria o quê? Tirar a criança da família biológica e disponibilizar essa criança para futuros interessados na adoção, ela vai recebendo não da mãe, do pai, dos parentes mais próximos. Então a gente costuma marcar visitas, fica aguardando a mãe visitar a criança e a mãe não aparece, simplesmente. Tá? E, assim, é muito triste, é muito terrível. E com essas técnicas atuais de reprodução assistida, nós estamos verificando o seguinte fenômeno. As crianças, às vezes demora o processo de adoção e aquela pessoa que estava interessada, que se candidatou, acaba tendo um filho
biológico. Parte para um outro plano, né? Pela Então, demora. a gente tem verificado isso também. Por isso que eu insisto na celeridade. Excelente. Tem que tentar, assim, aquela história, né, Viviane? A gente, né, e Velise, justiça tardia não é justiça. Sim. Tá? Os efeitos da morosidade são terríveis. É verdade. Você tocou no assunto sobre a questão da destituição do poder familiar, que essa criança sofre vários nãos antes dela chegar ao novo vínculo. Superada essa fase, é importante ressaltar para quem nos assiste que essa criança, quando adotada juridicamente, ela perde o direito em relação à família anterior? Ela não é mais daquela família, todo não recebe vínculo, patrimônio? Como funciona, doutora Ela Flávia? perde todo o vínculo, ela recebe uma nova certidão de nascimento, é apagada essa história que ela teve antes da adoção, tá? Até para preservar a criança. E eu vou até gravar aqui o quadro, Viviane. Se nessa nova família a condição financeira se torna tão traumática, da qual, comparada à família anterior, biológica, a condição é melhor, ela teria o direito de pedir pensão alimentícia, buscar em face da família anterior? Eu entendo que não, porque se cortou o vínculo, não é, Viviane? Acho difícil, porque é um corte, realmente. O contrário, né? Os pais biológicos perdem todo e qualquer direito com relação àquela criança que originariamente era filha, mas já não é mais por uma decisão judicial, em que há a ruptura definitiva e é irreversível. Excelente. O que gera também segurança, então, aos adotantes, aos interessados, certo? Então tá bom. Eu vou chamar um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos a esse tema tão importante. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos de volta no programa Diálogos de Justiça, quase encerrando esse tema tão importante, adoção por casais homoafetivos, sendo apresentado pela doutora Flávia Poiares Miranda, juíza de Direito, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, representado hoje pela doutora Viviane Maldonado.
a doutora Flávia, no último bloco, estava falando para nós que a adoção rompe o vínculo com a família. Doutora Viviane tinha uma pergunta sobre a questão aí dessa nova certidão, como funciona. Partindo do pressuposto que o casal homoafetivo vá efetivamente adotar a criança, como é que figuraria no registro de nascimento? Logicamente, os pais biológicos já desapareceram, né, no momento da destituição do pátrio poder. E agora o que aconteceria? Figurariam os nomes dos dois pais ou das duas mães? A gente ainda está começando, assim, são casos assim recentes, mas já existe essa possibilidade, sim, de constar na certidão o nome de dois pais. Ou apenas um que foi lá e adotou e vive com o companheiro ou com o marido, entendeu? Então é possível, sim, constar o nome dessas duas pessoas, tá? Independentemente do sexo. É como se fosse uma certidão de nascimento. Você diz, no caso pais, em que um homem, no caso, por exemplo, ou uma mulher adota, ele tem uma relação afetiva e aquele companheiro ou companheira figuraria mais ou menos como um coadjuvante, né? Mas a minha pergunta é específica porque os dois muitas vezes têm o interesse de exercer a paternidade. Vai receber, essa criança, esse menor vai receber o nome dos dois pais na certidão. É possível isso, sim. E psicologicamente, essa criança, qual a sua opinião, pessoal? Vai ter alguma dificuldade na escola, enfim, no ambiente, no convívio social? Eu até acrescento a pergunta da doutora Viviane, porque ela pede sua opinião pessoal, mas no decorrer das adoções existe um estudo psicológico a ser desenvolvido. Sim. Então, por esses estudos e pelo que você tem acompanhado, como isso tem se desenvolvido, a questão psicológica? Olha, eu vou responder, eu gosto muito da doutora Maria Berenice Dias, desembargadora lá do Rio Grande do Sul. E ela tem um artigo muito interessante, depois se alguém quiser ver, no próprio site dela, falando sobre adoção homoafetiva. E o que acontece? Estudos psicológicos demonstram que essa criança não vai sofrer nenhum tipo de dano psicológico, enfim, porque existe esse mito de que a criança num lar de um casal homoafetivo teria algum tipo de prejuízo. De forma alguma, de forma alguma. Essa criança vai nascer, vai crescer feliz como qualquer outra criança, desde que receba muito amor, tá? Porque não existe diferença. Existe sim um problema para aquela criança que vive num lar destruído, tá? Pessoas que brigam, enfim. Tá? É muito pior a criança que vive nessa situação de risco, vamos dizer assim. Tá? Se o casal, seja hétero, seja homoafetivo, gosta dessa criança, está dando amor para essa criança, ela tem tudo para se crescer muito feliz e saudável, tá? Independentemente do sexo. Bem, entendeu? E nesse contexto da adoção, para quem também nos assiste, é importante saber o que está na lei. Parece que brasileiro se importa muito. Se está na lei, eu cumpro. Se não está na lei, não tem problema. A adoção por casais homoafetivos se encontra na legislação? Então, nós temos aquele Estatuto da Diversidade Sexual que faz uma proposta de emenda à Constituição, porque hoje na nossa Constituição nós temos que o casamento é só entre homem e mulher. Houve aquela decisão grande, assim, um grande avanço do Colégio Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de maio de 2011, se eu não me engano, na DPF, eu não me lembro direito o número, mas, assim, existe sim, esse projeto está em fase de tramitação, mas hoje nós temos o que? Apenas a construção jurisprudencial, porque o juiz, gente, eu insisto, não é uma estátua de pedra que fica lá só aguardando os acontecimentos. Ele não pode ficar aguardando muitas vezes o advento de uma lei, se ele tem uma realidade prática, uma realidade, uma situação prática, concreta, que ele vai ter que enfrentar ali de imediato. O juiz, não é, Viviane, trabalha também como um transformador do direito. Tá? A gente interpreta o direito com razoabilidade, tá? E sempre com aquela intenção de distribuir justiça e fazer o que é certo, né? O pessoal critica, né, o ativismo judicial, né, que o juiz que faz... Não é isso, gente. É apenas aplicar corretamente aquilo que já existe. Tá? Ninguém está propondo aqui rasgar a legislação de forma alguma, mas é aplicar de forma a distribuir justiça. Não é? E Flávia, você como agente transformadora do direito e como cidadã, além de técnica na área, você deixa qual dica para a sociedade que nos assiste para que reduza ou retire o preconceito em relação à adoção por casais homoafetivos? Eu vou até complementar com uma coisinha. O que eu costumo ouvir em termos de crítica, e eu gostaria também da sua ponderação, é a questão da própria escolha sexual que essa criança fará
quando atingir, enfim, a adolescência, do ponto de vista de que ela não teve um modelo padrão hétero, né, na casa, né? Então, essa criança é livre para escolher. Os pais, sejam heterossexuais ou um casal homoafetivo, essa criança vai ser livre para escolher. E a gente tem que ter sempre em mente o quê? O direito à felicidade. Tá? Sempre a busca da felicidade. Essa criança tem que ser livre, que vai ser um adulto também que vai ter as escolhas. Enfim, o fato de ter crescido num lar composto por um casal assim, de homem e mulher ou um casal homoafetivo, isso não vai produzir impacto negativo, sabe? Porque o ser humano é livre, vai fazer as escolhas, tá? O que a gente tem que fazer, assim, eu penso o seguinte, a gente dá as opções e a quem cabe escolher? A própria pessoa. A gente não pode fazer escolhas em substituição ao ser humano, porque todo ser humano tem a sua individualidade. Não é? Não sou psicóloga, tá? Estou aqui dando as minhas opiniões, enfim, mas é isso, é pontuar isso, é o direito à felicidade, tá? E assim... Principalmente não só, acho, do pretendente à adoção, como da própria criança, da própria dentro daquela perspectiva, porque às vezes a pessoa imagina que é só a sua satisfação pessoal, mas tem que olhar ao lado da felicidade da criança mesmo. Né? E olha, se alguém tiver interesse, um recurso especial, posso dar um número? Com certeza. 1.281.093 de São Paulo, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, que fala assim de uma forma fantástica a respeito da possibilidade da adoção na união homoafetiva. Também foi um julgamento histórico, tá? E assim, ela fala da possibilidade jurídica do pedido de adoção. Quem tiver interesse pode consultar no próprio site do STJ. Doutora Flávia, muito obrigada pela Eu é que agradeço muito, de coração. O tempo acabou, mas Nossa, você fica convidada para voltar novamente. Voltarei. Tem que voltar, fazer a parte 2 do programa, porque eu ainda tinha umas perguntas para fazer. Doutora Viviane sempre tem. Doutora Viviane, obrigada da parceria. Eu que agradeço essa parceria maravilhosa que possibilita a gente estar aqui todas as semanas conversando sobre temas interessantes, e já deixo formalmente o convite para a doutora Flávia retornar ao programa. Voltarei, com certeza. E como nós, para você, nosso desejo é que você continue sendo agente transformador e também respeitando sempre o melhor interesse da criança. Obrigada por acompanhar conosco o Diálogo de Justiça.